Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje vamos abrir um livro de história que permaneceu fechado por tempo demais, um que desafia tudo o que acreditávamos saber sobre o mundo antigo. Quando pensam no Mediterrâneo antigo, o que vem à mente de vocês? Certamente a Grécia com seus filósofos e Roma com suas legiões. Mas, e se eu dissesse que essa é apenas uma fração da história, a versão contada pelos vencedores? Existiram civilizações fascinantes, vozes poderosas que comercializaram, criaram arte e desenvolveram ideias que moldaram nosso presente. Culturas que foram deliberadamente ofuscadas, seus relatos perdidos ou absorvidos pelas grandes potências. Hoje devolvemos a voz a elas. Antes de começar, eu queria contar uma coisa sobre as imagens que vêm. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial. Então pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente. Nem sempre serão uma representação literal, mas um acompanhamento visual para que vocês deixem a imaginação voar comigo. Espero de coração que gostem. Nossa jornada começa com um povo de navegadores, os verdadeiros reis do mar. Não eram conquistadores no sentido tradicional, mas mestres do comércio e da conexão. Falamos dos fenícios. O lar deles era uma estreita faixa de terra no que hoje é o Líbano, mas sua influência se espalhou por todo o Mediterrâneo. Imaginem um mundo sem um alfabeto fácil de aprender. Os sistemas de escrita anteriores, como os hieróglifos, eram incrivelmente complexos, apenas para escribas e elites. Os fenícios pragmáticos e brilhantes precisavam de uma forma mais eficiente de registrar suas transações comerciais. E assim criaram algo revolucionário. Desenvolveram um sistema de escrita com apenas 22 símbolos, onde cada um representava um som consonantal. Era tão simples e eficaz que qualquer um podia aprendê-lo. Este alfabeto fenício é o ancestral direto do alfabeto grego, do latim e, em última instância, daquele que vocês estão usando para ler isto agora mesmo. Pensem nisso por um momento. Cada vez que escrevem, estão usando uma tecnologia inventada por este povo de comerciantes. Eles democratizaram a escrita, tirando-a dos templos e palácios e colocando-a nas mãos da gente comum? Foi uma das maiores revoluções intelectuais da história e muitas vezes é ignorada. Mas os fenícios não nos deram apenas as letras. Eram mestres artesãos. Produziam um corante de um roxo intenso conhecido como o púrpura de Tiro. Era extraído de milhares de caracóis marinhos em um processo trabalhoso e custoso, o que o tornava o símbolo máximo de realeza e poder no mundo antigo. Vestir roxo era uma declaração de status supremo. Imperadores romanos e faraós egípcios cobiçavam essa cor. Os fenícios controlavam sua produção e comércio, o que lhes concedeu imensa riqueza e influência sem a necessidade de grandes exércitos. Seu poder era econômico e cultural. Estabeleceram colônias e postos comerciais por todo o Mediterrâneo, do Chipre às costas da Península Ibérica. A mais famosa de todas foi Cartago, no atual Tunísia. Uma cidade que viria a se tornar uma superpotência e a maior rival da emergente República Romana. A história da rivalidade entre Roma e Cartago, as guerras púnicas, é contada quase sempre da perspectiva romana. Os cartagineses, herdeiros dos fenícios, são retratados como os vilões. Mas qual era a versão deles da história? A maioria de seus textos foi destruída pelos romanos após a queda da cidade. O que sabemos deles nos chega através de seus inimigos ou da arqueologia. Escavações recentes em Cartago e outros sítios fenícios revelam uma cultura sofisticada, com uma rica vida religiosa e uma estrutura social complexa. Não eram os bárbaros que a propaganda romana descrevia. Seu legado é silencioso, mas profundo. São os conectores do mundo antigo, os que teceram uma rede de comércio e ideias que uniu civilizações díspares. Sem eles, o desenvolvimento cultural e tecnológico da Grécia e Roma teria sido, sem dúvida, muito mais lento e diferente. Agora viajemos para o outro extremo do Mediterrâneo, para uma terra de mistério e arte enigmática, a Península Ibérica, muito antes de ser chamada de Hispânia. Aqui floresceram os íberos, um conjunto de povos com uma identidade cultural única e fascinante que resistiu às influências externas. Os iberos não eram um império unificado, mas uma confederação de tribos e cidades-estado que compartilhavam língua, religião e arte. Ao contrário dos fenícios, sua influência era mais local, mas seu legado artístico é um dos mais impactantes e misteriosos da antiguidade europeia. Sua obra mais icônica é, sem dúvida, a Dama de Elche. Este busto de pedra calcária, que se acredita representar uma deusa ou uma aristocrata, mostra um nível de detalhe e sofisticação assombroso. Suas joias, seu tocado complexo, sua expressão serena, tudo fala de uma cultura com um profundo senso de estética.
A Dama de Elche não é apenas um rostinho bonito, é uma janela para um mundo perdido. O vazio em suas costas sugere que ela pode ter sido usada como urna funerária ou para guardar relíquias. Seu olhar parece conter segredos que ainda não deciframos, um símbolo da profundidade da cultura ibérica. E depois tem a escrita deles. Os iberos tinham seu próprio sistema de escrita conhecido como signário ibérico. É um sistema semissilábico, uma mistura curiosa de alfabeto e silabário. O problema é que, embora possamos ler os sons porque se baseia em parte no fenício, não entendemos a maioria das palavras. O idioma ibero é uma língua não indo-europeia, o que significa que não está relacionada ao latim, grego ou celta. É uma língua isolada, um eco de uma Europa pré-histórica. Decifrá-la é um dos grandes desafios da linguística moderna. Cada pequena inscrição encontrada é uma peça crucial do quebra-cabeça. Eram também guerreiros formidáveis. Suas espadas, as famosas falcatas, tinham um design curvo e um fio letal, tão apreciadas que até os soldados romanos as adotaram às vezes. Lutaram com ferocidade contra os cartagineses e depois contra os romanos, defendendo sua independência durante séculos. A conquista romana da Ibéria foi um processo longo e brutal. Não foi uma simples anexação. Foi uma guerra de desgaste que durou quase 200 anos. A resistência de cidades como Numância se tornou lenda. Preferiram a morte à rendição, um testemunho de seu espírito indomável. Com o tempo, a cultura ibérica foi absorvida por Roma. Sua língua foi substituída pelo latim, seus deuses assimilados e suas cidades reconstruídas ao estilo romano. Sua voz foi se apagando, sepultada sob as camadas de uma nova civilização que reescreveu a história da península à sua imagem e semelhança. Mas por que essas histórias são tão pouco conhecidas? A resposta é simples e brutal. A história, em grande parte, é uma ferramenta de poder. As civilizações dominantes, como Grécia e especialmente Roma, não apenas conquistavam territórios, mas também conquistavam a narrativa. Roma tinha uma máquina de propaganda incrivelmente eficaz. Seus historiadores, como Tito Livio ou Políbio, escreveram as crônicas que se tornariam a base da história ocidental. Em seus relatos, Roma era sempre a protagonista, a portadora da civilização, e seus inimigos eram obstáculos ou bárbaros. Não é que mentissem deliberadamente o tempo todo, mas escreviam de uma perspectiva profundamente etnocêntrica. O que significa que viam o mundo através dos olhos de Roma, julgando todas as outras culturas pelos padrões romanos. Suas conquistas eram minimizadas, suas complexidades ignoradas. Além disso, a sobrevivência dos textos é um fator-chave. A literatura romana e grega foi copiada e preservada meticulosamente por monges e estudiosos durante a Idade Média, porque era considerada o fundamento da cultura cristã e ocidental. Os textos fenícios ou iberos não tiveram essa sorte. Por isso, para reconstruir essas histórias, não podemos depender apenas dos livros. Temos que nos transformar em detetives. A arqueologia se torna nossa ferramenta principal. Cada fragmento de cerâmica, cada tumba, cada fundação de um edifício é uma palavra em uma história que foi silenciada. É um trabalho lento e minucioso. Peça por peça, Os arqueólogos e linguistas estão recuperando essas vozes perdidas. Estão demonstrando que o Mediterrâneo antigo era um lugar muito mais diverso, interconectado e polifônico do que a narrativa tradicional nos fez acreditar. Pensemos também nos etruscos na Itália pré-romana, uma civilização enigmática com uma arte vibrante e uma sociedade que, segundo algumas fontes romanas, concedia às mulheres um status muito mais elevado do que na Grécia ou Roma. Sua língua, assim como a íbera, continua sendo em grande parte um mistério. Ou os Númidas no norte da África, cavaleiros lendários e um reino poderoso que desempenhou um papel-chave nas guerras entre Roma e Cartago. Sua história é frequentemente reduzida a uma nota de rodapé nos anais da história romana, mas eram uma força política e militar a ser levada em conta. Cada uma dessas culturas tinha sua própria cosmologia, seus próprios mitos, sua própria forma de entender o mundo. Os fenícios, por exemplo, adoravam deuses como Baal e Astarte. Seus rituais e crenças foram muitas vezes mal interpretados e demonizados por seus rivais, criando lendas sombrias que perduraram por séculos. A arqueologia moderna, com ferramentas como a análise de DNA antigo e a geolocalização por satélite, está desmontando muitos desses velhos preconceitos. Está revelando redes comerciais e migrações que nem sequer imaginávamos. Está devolvendo a complexidade e a humanidade a esses povos. Recuperar essas vozes não é apenas um exercício acadêmico, é um ato de justiça histórica. É reconhecer que nossa herança cultural é muito mais rica e variada do que pensamos. É entender que nossa civilização não tem uma única origem, mas que é o resultado de um coro de muitas vozes diferentes.
A história dos fenícios nos ensina que o poder nem sempre reside na conquista militar, mas na conexão e no intercâmbio. Em um mundo globalizado como o nosso, seu modelo de uma rede comercial e cultural é mais relevante do que nunca. Foram os primeiros globalizadores. A história dos iberos nos lembra a importância da identidade cultural e da resiliência. Sua arte e sua língua misteriosa são um testemunho de que, mesmo quando uma cultura é absorvida, seus ecos podem perdurar por milênios, esperando ser ouvidos novamente. Aqui chega o ponto crucial. O silenciamento dessas culturas não foi um simples acidente da história, foi uma estratégia. Ao apagar ou absorver as identidades dos povos conquistados, Roma consolidava seu poder. Criar uma identidade romana unificada era essencial para governar um império tão vasto e diverso. A romanização não era apenas construir aquedutos e calçadas, era um processo profundo de assimilação cultural. Implicava impor o latim, o direito romano e a religião romana. Era uma forma de dizer, sua história começa agora conosco. O passado anterior simplesmente deixava de importar. Essa vitória narrativa foi talvez a maior conquista duradoura de Roma. Sobreviveu à queda do próprio império. O renascimento europeu olhou para trás, não para os ibéros ou fenícios, mas para a Grécia e Roma como o berço da civilização. Construiu-se uma linha direta que ignorava deliberadamente todas essas outras ramificações da árvore da história. Então, ao estudar essas vozes ignoradas, não estamos apenas aprendendo sobre o passado. Estamos desafiando ativamente uma narrativa de poder que moldou nossa percepção da história e de nós mesmos por 2000 anos. Estamos reequilibrando a balança. O mundo antigo não era um duopólio de Grécia e Roma. Era um ecossistema vibrante de culturas que interagiam, competiam, comercializavam e se influenciavam mutuamente de maneiras complexas. Era um mar de histórias, não um rio com uma única corrente. Da próxima vez que escreverem uma palavra, lembrem-se dos comerciantes fenícios. Da próxima vez que virem uma peça de arte antiga, de uma beleza inexplicável, pensem nos artesãos iberos. Seus legados estão por toda parte, escondidos à vista de todos. Os relatos dos fenícios e sua rede comercial nos ensinam uma valiosa lição sobre o poder brando, o soft power que chamamos agora. Sua influência não vinha da espada, mas da utilidade, da inovação e da capacidade de conectar mundos. Ofereciam algo que todos queriam, seja o alfabeto, o vidro ou o corante roxo. Sua expansão por meio de colônias não era como a de Roma. Não enviavam exércitos para subjugar, mas famílias de comerciantes para estabelecer novos centros de negócios. Eram enclaves multiculturais onde locais e fenícios se misturavam, criando sociedades híbridas e dinâmicas como a de Cartago. Por outro lado, a sociedade ibérica nos oferece um contraponto fascinante. Era uma cultura arraigada em sua terra. Sua estrutura social baseava-se na aristocracia guerreira e em cidades fortificadas em colinas, os Oppida, que dominavam a paisagem e demonstravam seu poder e organização. A religião ibérica é outro de seus grandes mistérios. Adoravam uma panóplia de deuses e deusas vinculados à natureza, à guerra e à fertilidade. Os santuários, como o do Cerro de Los Santos, estavam cheios de centenas de ex-votos, pequenas figuras de pedra oferecidas pelos fiéis que nos dão uma visão íntima de sua fé. Imaginar seu mundo sonoro é um exercício fascinante. O som metálico da falcata sendo forjada, o murmúrio de uma língua que não podemos traduzir em um mercado, os cantos rituais em um santuário no topo de uma montanha. Sons perdidos no tempo que a arqueologia tenta evocar. A destruição dessas culturas por parte de Roma nem sempre foi violenta. Muitas vezes foi sedutora. Roma oferecia estabilidade, cidadania, acesso a uma rede comercial imensa e oportunidades de ascensão social. Para muitas elites locais, tornar-se romano era simplesmente a opção mais inteligente e pragmática. Este processo cria um paradoxo. Ao escavar uma vila romana na Espanha, frequentemente encontramos que, abaixo dela, há um assentamento íbero. E às vezes a arte da vila mistura estilos romanos com motivos íberos. É um testemunho silencioso de uma identidade que se recusava a desaparecer completamente. O estudo dessas culturas esquecidas nos obriga a ser humildes. Demonstra que a história é um rascunho constante reescrito a cada nova descoberta. O que hoje damos como certo sobre o passado, amanhã pode ser matizado ou até refutado por uma nova inscrição ou um achado inesperado. Pensemos no impacto do alfabeto fenício. Ao simplificar a escrita, permitiram que o conhecimento fosse registrado e difundido para além de uma pequena casta de escribas. Isso lançou as bases para o pensamento filosófico grego e o direito romano. Sem uma escrita acessível, essas revoluções intelectuais teriam sido impensáveis. A lenda do Minotauro em Creta, por exemplo.
Muitos historiadores acreditam que poderia ser uma memória distorcida do poder da civilização minoica, outra cultura não grega que dominou o Egeu antes dos micênicos. Os gregos transformaram a história em um monstro que deveria ser morto por seu herói. Este padrão se repete. Os outros, os que não fazem parte da narrativa central, são frequentemente transformados em monstros, bárbaros ou vilões exóticos. É uma forma de justificar a conquista e de reforçar a própria identidade como civilizada. É uma das ferramentas mais antigas da propaganda. Por isso, quando lemos um historiador romano falar dos sacrifícios de crianças em Cartago, devemos ser críticos. Embora possa ter existido algum tipo de ritual, a evidência arqueológica é ambígua. Grande parte da descrição vem de seus inimigos mortais. É a história contada pelo vencedor. A recuperação dessas vozes também tem um componente político na atualidade. Grupos no Líbano se identificam com sua herança fenícia. Em Espanha e Portugal, a herança ibera é uma fonte de orgulho regional e de uma identidade distinta da narrativa castelhana centrada na Reconquista. O passado não está morto. Nem sequer é passado, como diria o escritor William Faulkner. As narrativas que construímos sobre ele têm um poder imenso no presente. Definem quem somos, de onde viemos e a que acreditamos pertencer. Ao explorar os iberos e fenícios, não estamos diminuindo a grandeza da Grécia ou Roma. Estamos adicionando capítulos que faltavam ao livro da história humana. Estamos tornando o quadro maior, mais completo e, honestamente, muito mais interessante. A Dama de Elche nos olha há mais de 2.500 anos. Sua expressão não é romana nem grega. É algo único, próprio. Nos desafia a olhar para além do familiar, a ouvir o silêncio entre as linhas dos livros de história e a nos perguntar: que outras vozes ainda estamos ignorando? Consideremos a metalurgia ibera. Não eram apenas peritos em armas. Criaram joias e objetos de bronze de uma beleza requintada. O tesouro de Jávia, por exemplo, mostra uma ourivesaria que rivaliza com a de qualquer cultura mediterrânea. Era um povo de artistas, não apenas de guerreiros. Enquanto isso, os fenícios eram mestres do vidro. Atribui-se a eles, se não a invenção, a popularização das técnicas de sopro de vidro, criando vasos e contas de cores vibrantes que eram comercializados por todo o mundo conhecido e altamente cobiçados. Essas inovações materiais, o alfabeto, o vidro, as técnicas metalúrgicas, os corantes, são a prova tangível de seu gênio. São contribuições que se integraram tão profundamente em outras culturas que suas origens se desvaneceram, sendo reivindicadas por aqueles que escreveram a história. A tragédia dos iberos é que sua assimilação foi tão completa que sua língua se extinguiu sem deixar línguas filhas. Ao contrário do latim, que evoluiu para as línguas românicas, o ibero desapareceu. Cada palavra que conseguimos decifrar é como ressuscitar um fantasma. Este processo de descoberta continua todos os dias. Neste exato momento, em algum lugar do Mediterrâneo, uma equipe de arqueólogos pode estar desenterrando a chave para entender uma nova faceta dessas culturas, uma peça que obrigue a reescrever um parágrafo em nossos livros didáticos. A história não é estática, não é uma coleção de fatos mortos. É uma conversa viva entre o presente e o passado. E nesta conversa é nosso dever assegurar que todas as vozes tenham a oportunidade de ser ouvidas, especialmente aquelas que foram silenciadas à força. Os fenícios nos ensinam sobre a resiliência através do comércio. Sua pátria foi conquistada por assírios, babilônios, persas e gregos, mas sua rede comercial e sua cultura sobreviveram através de suas colônias, especialmente Cartago, que se tornou um império por direito próprio. Por sua vez, a escultura ibérica nos fala de sua estrutura social. As grandes damas, como a de Elche ou a de Baza, provavelmente representavam mulheres da elite com um importante papel social e religioso. Não eram figuras anônimas, mas retratos de poder. Também esculpiram figuras de guerreiros, como o guerreiro de Moishen, que nos dão uma ideia clara de seu armamento e seu ethos marcial. Eram um povo preparado para a defesa de sua terra, uma necessidade no convulso Mediterrâneo da Idade do Ferro. Entender isso nos ajuda a desconstruir o mito do milagre grego. Os gregos não criaram a civilização do nada. Estavam em constante diálogo com o Egito e o Próximo Oriente, um diálogo facilitado em grande parte pelos barcos e comerciantes fenícios, que traziam não apenas bens, mas ideias. Da mesma forma, a Pax Romana não foi uma paz imposta no vácuo. Foi o final de um longo período de lutas de poder entre múltiplos atores: cartagineses, reinos helenísticos, tribos gaulesas e íberas. Roma não trouxe a ordem ao caos, mas se impôs como a ordem hegemônica. O mar Mediterrâneo, que os romanos chamavam de Mare Nostrum, nosso mar, nunca foi realmente apenas deles. Sempre foi um espaço compartilhado num caldeirão de culturas,
O nome em si é um ato de apropriação narrativa, de apagar os outros da foto. Pesquisas em naufrágios antigos nos dão uma cápsula do tempo deste mundo interconectado. Um barco fenício afundado pode conter estanho da Britânia, cobre do Chipre, cerâmica da Grécia e marfim da África. Era uma rede global em miniatura. Mesmo na morte, essas culturas nos falam. As necrópolis iberas, com seus complexos rituais de cremação e seus enxovais funerários, nos revelam suas crenças sobre o além e sua estrutura social. As tumbas dos guerreiros contêm suas armas, as das mulheres, suas joias e teares. Nos Tophet de Cartago, cemitérios com urnas que contêm restos incinerados de crianças, baseia-se a lenda negra dos sacrifícios. Mas muitos arqueólogos hoje acreditam que eram santuários para crianças falecidas prematuramente, um lugar sagrado para o luto, não para o assassinato ritual. A verdade é que a história é desorganizada, cheia de nuances e contradições. As narrativas simples de bons contra maus ou civilização contra barbárie raramente são verdadeiras. A realidade sempre é mais complexa e muito mais humana. No final, o Mediterrâneo antigo era como uma conversa ruidosa e apaixonada entre muitas pessoas. A história que costumamos ouvir é como se alguém tivesse gravado apenas as duas vozes mais fortes e tivesse apagado o resto. Nosso trabalho é tentar recuperar os sussurros e os ecos dos outros. E aqui reside a conclusão mais poderosa. Ao resgatar essas histórias, não apenas mudamos o passado, mas enriquecemos nosso presente. Percebemos que a diversidade cultural não é uma invenção moderna, mas a condição natural da história humana desde seus inícios. Nos ensina que há muitas maneiras de ser poderoso, muitas formas de ser civilizado. Que o legado de um povo não se mede apenas em impérios e conquistas, mas em poemas, em canções, em um alfabeto, em uma forma única de ver o mundo. E esses legados são indestrutíveis. A história não é uma linha reta que leva de Atenas a Roma e depois a nós. É uma árvore com incontáveis galhos, muitos dos quais foram podados pelos jardineiros do poder. Mas as raízes continuam lá, profundas e entrelaçadas, esperando que as redescubramos. Então, da próxima vez que visitarem um museu ou lerem um livro de história, mantenham os olhos abertos para as histórias não contadas, para os artefatos sem uma etiqueta clara, para os povos que aparecem apenas como uma nota de rodapé. É aí que frequentemente se encontram os segredos mais fascinantes. Porque cada voz recuperada do silêncio do passado nos ajuda a entender melhor o coro completo da humanidade, uma sinfonia da qual todos, de uma forma ou de outra, somos herdeiros. A história é de todos e é hora de reivindicarmos todas as suas partes. Da próxima vez que olharem para um mapa do Mediterrâneo, não vejam apenas as fronteiras de hoje ou as províncias de Roma. Tentem ver as antigas rotas comerciais dos fenícios como artérias de um coração pulsante, levando bens, ideias e pessoas de uma margem à outra. Tentem imaginar as colinas da Península Ibérica, não vazias, mas coroadas pelas orgulhosas cidades dos iberos, com suas muralhas, seus artesãos e seus guerreiros, vigiando um mundo que era deles, com uma língua e costumes que lhes pertenciam. O relato de um Mediterrâneo puramente greco-romano é uma simplificação, uma história de marca. A realidade foi uma mistura, um melting pot de influências. Os romanos pegaram deuses dos gregos, técnicas de construção dos etruscos e táticas navais dos cartagineses. Reconhecer isso não enfraquece as conquistas de Roma, mas as contextualiza, torna-as mais reais e menos míticas. Mostra que nenhuma cultura, por poderosa que seja, é uma ilha. Todas são produto de seu tempo e de suas interações com seus vizinhos. O passado, portanto, é um lugar poliglota. Fala em latim e grego sim, mas também em fenício, em ibero, em etrusco, em púnico. Escutar todos esses idiomas é o verdadeiro objetivo da história. É passar de uma melodia para uma sinfonia. Espero que esta jornada tenha aberto uma nova janela para o mundo antigo, uma que os convide a questionar, a explorar e a buscar as vozes que se escondem nas sombras das grandes narrativas. A história é muito maior do que nos contaram. Em resumo, o mar antigo estava cheio de vozes e mal começamos a ouvir todas elas. Dos marinheiros que nos deram as letras aos artistas cuja língua continua sendo um enigma, todos eles são parte fundamental de nossa história compartilhada. Ignorá-los é ignorar uma parte de nós mesmos. Muito obrigado por me acompanharem nessa jornada pela história não contada. É um privilégio poder compartilhar essas ideias com uma comunidade tão curiosa e apaixonada. A atenção de vocês é o maior presente. Este é apenas o começo. Há muitas mais histórias esperando para serem contadas. Se gostaram desta jornada e querem descobrir mais segredos do passado, certifiquem-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Que outra civilização esquecida fascina vocês?
Conheciam a história dos fenícios ou dos íberos? Deixem sua opinião e suas teorias nos comentários. Adoro ler o que pensam. Até a próxima, Mentes Curiosas.